Hello, beautiful people! Espero que vocês estejam bem. Hoje venho aqui com mais um vídeo, mais um tema que eu gostaria de falar assim um bocadinho mais aprofundado. Se não fazes ideia de quem é que eu sou, olá, eu sou a Bruna, sou coach terapeuta de desenvolvimento pessoal e tu podes conhecer o meu trabalho aqui neste Instagram. O tema que eu quero trazer hoje aqui é a empatia, porque eu percebi recentemente numa sessão de mentoria em que eu era a cliente que eu não sou uma pessoa tão empática como eu pensava que era. Perceber isso foi como levar um murro no estômago. Eu fiquei assim um bocado em negação, não queria aceitar, mas à medida que os dias foram passando e que eu fui prestando atenção às situações à minha volta e situações que requeriam a empatia da minha parte, eu percebi que a minha mentora tinha razão. Eu não sou assim tão empática como eu achava que era. Foi complicado e é como qualquer coisa, não é? Quando nós somos confrontados assim com uma realidade em que nós estamos seguros que não é bem assim, dói um bocado. O melhor que nós temos a fazer nesta situação é parar um bocadinho, começar a prestar atenção às coisas à nossa volta, a maneira como as coisas estão a acontecer, se realmente estamos a ter aquele comportamento que as pessoas dizem que estamos a ter ou não, e se realmente estivermos, é aceitar e começar a fazer o melhor para poder alterar esse comportamento e sermos a pessoa que nós achamos que somos. Mas afinal, o que é a empatia? Acho que a definição assim mais básica, não é? Aquela definição que nós usamos para as pessoas perceberem, é colocarmos nos sapatos das outras pessoas, não é? Walking in other person's shoes. Eu acho que é assim a frase em inglês, mas pronto, vocês percebem daí o que eu acho. Só que a empatia é mais do que isso, não é só simplesmente colocarmos no lugar de outra pessoa e já está. A empatia é muito mais do que isso. A empatia é perceber, é estar consciente, é ser sensível aos pensamentos, aos sentimentos da outra pessoa. O que acontece muitas vezes é que nós nos colocamos no lugar de outra pessoa, mas nós nos colocamos no lugar de outra pessoa com a nossa mentalidade. Se eu estivesse no teu lugar, eu fazia isto desta maneira. Pois, mas então assim eu não estou no lugar da pessoa. Eu estou a viver aquilo que a pessoa está a viver, mas no meu lugar, na minha posição. Se eu me coloco no lugar da outra pessoa, eu tenho que ter os mesmos recursos, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos que a pessoa para poder perceber exatamente aquilo que ela está a sentir. Se eu continuo a pensar que no lugar dela eu faria desta maneira, então eu não estou a ser empático. Eu acho que muita gente acaba por confundir, acaba por misturar a empatia com a simpatia. Não a simpatia de ser simpático, de sorrir e ser uma pessoa agradável, mas a capacidade de partilhar sentimentos. Enquanto a simpatia é mesmo isso, é partilhar o pensamento, estamos aqui a sentir o mesmo, percebo aquilo que estás a sentir porque eu estou a sentir o mesmo. A empatia é sentir o que a pessoa está a sentir, sem estar a passar por aquilo que ela está a passar. Eu encontrei aqui este espectro da empatia, em que nós temos aqui 4 níveis, que é pena, simpatia, empatia e compaixão, e cada um deles representa uma coisa diferente. Enquanto aqui a pena, eu tenho pena de ti, a simpatia é eu sinto por ti, estamos aqui a partilhar este momento e eu consigo sentir aquilo que estás a sentir. A empatia é eu sinto contigo, que é a diferença. E a compaixão é aquilo que tu fazes, faz-me sentir comovida. Como é que então eu percebi efetivamente que a minha mentora tinha razão e que eu não era uma pessoa tão empática como eu achava que era? Eu não era uma pessoa empática antes, mas comecei a trabalhar a empatia principalmente desde que comecei a trabalhar com o desenvolvimento pessoal. Porque também é complicado trabalhar com pessoas, estás a ouvir os problemas das pessoas, a ajudar as pessoas da melhor maneira. E se fores um bloco de gelo em que não consegues tentar perceber sequer o problema da pessoa, fica um bocado complicado. Portanto, eu comecei a trabalhar a minha empatia nesse sentido. Porém, depende da pessoa. Eu sou aqui muito sincera, eu não tenho paciência para pessoas cheias de mimimi. Eu não tenho paciência para pessoas que se fazem de vítima. Eu tenho pouquíssima ou nenhuma paciência para as pessoas que se queixam, mas depois não fazem nada para mudar. Como é que eu posso ser uma pessoa 100% empática se eu sou empática para algumas pessoas, mas não sou para outras? Há aqui qualquer coisa que não está a bater bem. Mas o mais engraçado também foi perceber que eu não reconheço a empatia, porque eu nunca tive ninguém que tivesse sido empático comigo. Quando nós damos aqueles conselhos de bolso, digamos assim, não fiques assim, vai ficar tudo bem, mas esses problemas passam, todo esse tipo de coisas, não é? Aquelas coisas que muitas vezes nós dizemos com boa intenção, isso não é empatia.
isso não é desvalorizar o problema da pessoa, mas não podes dizer que estás a ser empática quando dizes, não te preocupes, vai ficar tudo bem. Não, porque estás um bocado a desvalorizar, na verdade, estás. Então, olha, não te preocupes com isso, vai ficar tudo bem. Não, se a pessoa está preocupada por algum motivo, né? Infelizmente, eu acho que isto que eu sinto e que eu senti é mais normal do que deveria ser. Eu acho que se vivesses num mundo onde as pessoas fossem mais empáticas, ou pelo menos tentassem, o mundo seria muito melhor, mas não é o caso. E eu acho que acontece com muita gente, elas pensarem que são empáticas, quando na verdade estão a ser simpáticas, tal como eu. Ou pelo menos não são empáticas 100% do tempo, são mais vezes simpáticas do que empáticas. Como saber se és uma pessoa empática ou não? Eu vou-te deixar aqui alguns comportamentos que uma pessoa empática tem, depois tu logo vês com quais deles é que tu te identificas. Primeiro, tu sabes que as pessoas precisam de ajuda sem elas te dizerem nada. Tu sentes que elas precisam de ajuda. Tu és as pessoas a qual elas vão para pedir apoio. Eu. Preocupas-te bastante com plantas, com animais, com o planeta no geral. És bom ouvinte e não julgas as pessoas. Sentes a tristeza das outras pessoas. És muito emocional a ver séries, filmes, até mesmo as notícias. E eu sou assim. Recentemente acabei de ver na Netflix a série Amigas para Sempre, Firefly Lane. E, meu Deus, o que eu chorei no último episódio. E eu já sabia o que ia acontecer, porque eu li o livro. Não foi uma completa surpresa, mas, meu Deus, o que eu chorei. As situações negativas afetam-te bastante. És demasiado sensível ou demasiado emocional. Tu fazes tudo aquilo que está ao teu alcance, ou até mesmo que não está ao teu alcance, para poder ajudar as pessoas. Então, desde tudo que eu disse, eu identifico-me aqui com uns 2 ou 3. Portanto, não sou assim tão empática quanto isso, né? Tenho um bocado de empatia, estou a trabalhar na minha empatia. E, sinceramente, eu acho que aquilo que eu sou neste momento é o suficiente. Não é o suficiente do eu vou ficar-me por aqui, já não preciso mais trabalhar a minha empatia, mas se por algum motivo não conseguisse mais trabalhar a minha empatia, estava satisfeita com aquilo que eu sou agora. Mas lá está, o facto de ter certas pessoas em que eu consigo realmente ser empática, perceber o que é que elas estão a sentir, de onde é que aquilo vem, mesmo quando elas não são agradáveis para com a minha pessoa, eu consigo perceber, ok, ela está mal, ela tem ali uma dor, isto não é sobre mim, é sobre ela. Eu consigo fazer isto. E com outras pessoas eu estou simplesmente, outra vez? Sério? Pessoas que se fazem muito de vítima, pessoas que acham que não há nada errado com elas, quando elas claramente têm ali bastantes traumas que precisam ser tratados. Uma coisa que se calhar também me impede de desenvolver mais a minha empatia é o facto de eu ser bastante racional, ao ponto de eu acreditar mesmo e dizer isso a todas as pessoas, que se tu quiseres mudar, tu consegues mudar. Por mais que a pessoa diga que não consegue, que já não há jeito a dar, se tu quiseres, tu consegues. Portanto, se não fazes nada, é porque não estás disposta a fazer o que for necessário para mudar. Uma vez li num livro ou ouvi num podcast que para nós sentirmos empatia, nós precisamos de estar conectados com os nossos sentimentos. Naquilo até bateu-me forte, mas eu fiquei bastante contente porque eu consigo ser empática, por isso eu consigo conectar-me com os meus sentimentos. Eu fiquei bastante feliz com isso e até apontei o dedo do meu namorado, de maneira nada empática, a dizer, tu não és empática porque tu não estás em contacto aí com os teus sentimentos, tu não te permites sentir os teus sentimentos. Portanto, a empatia ali, no momento que eu sentia, que eu poderia ter sentido, foi pelo cano abaixo. Isso de perceber quando é que eu sou empática e quando é que não sou está a ser interessante, porque eu tenho estado bastante consciente de alguns comportamentos, principalmente quando alguém diz alguma coisa, alguém está triste, alguém está chateado. Eu reparo muito na reação que eu tenho quando a pessoa dá a notícia, dizer que não está bem, ou quando eu vejo que a pessoa está negativa. E tenho trabalhado um bocado nisso, de tentar ao máximo perceber de onde é que aquilo vai. Mas, lá está, não sou perfeita, sou aí para algumas pessoas que continuam a não ter paciência. Agora, depois disto tudo que eu acabei de dizer, tu consideras-te ainda uma pessoa empática? Ou tu estás como eu, que há ali momentos de empatia, mas mais momentos de simpatia para com outra pessoa? Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar o teu like, de subscrever o canal, porque eu estou ainda no início, ainda preciso de muitos seguidores. Se quiseres deixar algum feedback, por favor, deixa nos comentários. E não te esqueças de seguir-me no Instagram se ainda não o fazes. Um beijinho grande e até para a semana.